É só voltar os olhos para os programas habitacionais da era Vargas, para saber o que era um programa habitacional. De qualquer maneira, tudo fica na memória. Floriano Martins de Sá Neto. Floriano, por favor. Presidente do Conselho Executivo da ANFIP. Deputado Paulo Ramos, cumprimento, agradeço o convite, todos que estão nos assistindo, a quem está aqui presente. O adiantado da hora, a gente vai tentar passar rapidamente, mas não é antes, eu não estive na parte da manhã, mas peguei o finalzinho do deputado, aliás, do secretário Rogério Marinho, então eu já entreguei a ele, mas eu vou deixar público aqui a nossa análise da Seguridade 2017, onde a ANFIP demonstra claramente e abertamente a situação das contas previdenciárias e da Seguridade Social, e dizer que, ao longo de todos esses anos, todos os governos que nós, desde Fernando Henrique Cardoso, nós temos feito essa contabilidade e nunca ninguém apontou concretamente algum ponto que desabonasse essa contabilidade. Já não posso dizer o mesmo das outras que são apresentadas. Bom, isso aqui é o que o governo coloca. Isso aqui está sendo dito pela imprensa a peso de ouro, né? Diga-se de passagem, a imprensa está recebendo valores elevados nos meios de comunicação, dizerem basicamente isso, que a nova Previdência é justa, que o rico vai se aposentar na idade do pobre, que quem ganha menos vai pagar menos, que é para garantir, nossa, tem que aceitar essa reforma, senão não haverá futuro para a Previdência. E mais, dizem mais, que haverá maior proteção social ao idoso. Essa assistência fásica, essa palavrinha começou a aparecer agora. Garantir direitos adquiridos. Isso é dito aos quatro ventos, não se preocupem, está tudo bom, mas a PEC está aí, né? Separação entre assistência e previdência, está misturado, tem que separar, e mais, é dito que a opção pela capitalização é o que há de melhor, é um modelo mais exitoso, acho que é de melhor para os bancos, provavelmente, certo? Então, isso aqui é dito. Agora, se o secretário estivesse aqui, eu faria essas perguntas para ele, mas vamos lá, efetivamente, o que nós entendemos sobre a PEC 6, o que a gente descobriu. Vamos lá. O BPC, eu me sinto aqui na obrigação de, como servidor público, de dizer que nós procuramos o governo no período de transição, tivemos audiência com o secretário antes dele encaminhar a PEC, e dizemos, olha, com relação à nossa situação de servidor público, a gente integra um coletivo, não temos nenhuma dificuldade em termos aí uma mediação. Vamos conversar, vamos apresentar uma proposta que seja justa. Os servidores públicos não estão... nós não estamos querendo dizer não, nós aceitamos, queremos conversar, mas com relação ao regime geral, não tem conversa. Essa é uma posição da ANFIP, histórica, de levar a defesa do regime geral de previdência social e deixar muito claro a quem está nos ouvindo. Nós temos, já foi dito aqui, mas é sempre bom falar, não existe uma única previdência no Brasil. Nós temos a do regime geral, que é a maior, que contempla a imensa maioria dos trabalhadores brasileiros, tanto urbanos quanto rurais, até servidores públicos também estão no INSS, e temos a previdência do servidor público federal e temos a do militar. Então, são três situações distintas que são misturadas, que são, agora, aponta-se o servidor público como o privilegiado, não é isso? Para justificar, quando que, na verdade, 80% da conta, quem está pagando é o regime geral, e é o PIS/PASEP, é o aposentado, ou é o trabalhador da iniciativa privada, que vai pagar a conta. Que raios de ataque aos privilégios é esse? Mas vamos ao benefício de prestação continuada. Agora vai ser, aí eles vêm, não, mas agora aos 60 anos você já pode, né, ter acesso ao valor de R$ 400. Mas vamos lá, o que não é dito? Que o BPC é exclusivamente o núcleo mais fragilizado da sociedade brasileira. Que o BPC supera até o Bolsa Família na retirada de pessoas da extrema pobreza e da indigência.
E são quantos, afinal de contas? São 2 milhões de idosos no BPC e 2,6 milhões de deficientes que recebem essa fortuna de R$ 998. Tá? Então, essa é uma questão que merece, a gente já ouve aqui na casa, mas não é simplesmente um bode. Isso aqui tem que ser apontado. Isso tem que ser apontado, tem que ser dito. Não é justo fazer essa reforma da Previdência em cima daqueles que estão recebendo o benefício de prestação continuada ou que ainda conseguirão fazer jus ao benefício. Vamos lá de novo, a questão do campo. A gente já ouviu aqui várias apresentações, né? E, pessoal, vocês viram o que a proposta propõe? Ela propõe que a mulher do campo aumente mais 5 anos. Então, ao invés de 55, ela vai para 60 anos. É justo fazer isso? Tá? O que esse gráfico aqui aponta? Esse gráfico é feito pelo IBGE. Vamos lá, aqui eu tenho trabalhador urbano e trabalhador rural. E o que eu vejo aqui? Até 14 anos de idade, é o que está pintado em amarelo, 14 anos de idade, urbano. 45% da população já estava trabalhando no meio urbano. A mulher, isso o homem, a mulher, 34%, até 14 anos, já está no mercado de trabalho. E no meio rural, como é que é? 70% dos homens até 14 anos já estão trabalhando. Isso é uma realidade. É a realidade de quem não conhece. Só quem não conhece é que coloca o trabalhador rural com essa proposta na Previdência Social. E a mulher? E a mulher? Olha o dado interessante. A mulher rural, 70% da mulher rural, até 14 anos, já está trabalhando. Essa é a realidade do Brasil. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos agora colocar 20 anos de contribuição, tá certo? Uma contribuição mínima. Vocês imaginem um cidadão lá no interior do meu estado, do Ceará, lá numa região que nem banco tem mais na cidade, porque está acontecendo isso, ele vai vender a sua feirinha lá e vai juntar R$600 por ano. Aí vai achar um contador, fazer uma guia, achar um banco e recolher para poder ter direito de se aposentar. Isso é quem não conhece o Brasil que propõe algo desse tipo. Tá? Então, a gente aqui vem aqui dizer claramente, não é admissível fazer alteração na Previdência do trabalhador rural. Gerir melhor, coibir fraude, não é, isso ninguém em sã consciência não pode querer que o INSS ou que se faça esse controle. Mas usar os maus exemplos para justificar, realmente não tem condições. Bom, nós temos essa situação da austeridade, né? A questão vem desde 2008, é o receituário. Temos que, as finanças públicas têm que ser cuidado com carinho, né? Sim, né? Sentar em cima e não se gastar mais. É um paradoxo que nós temos hoje. E é engraçado, eu quero avocar esse paradoxo da austeridade e vir aqui dizer claramente aos nossos deputados, senhores, os senhores estão acreditando na exposição de motivos, naquelas folhinhas lá que dizem? Eu tenho a dizer para vocês hoje que ontem nós recebemos a resposta que nós fizemos do pedido de informação através da Lei de Acesso à Informação, deputado. Nós pedimos, eu sei que outros deputados já pediram, e a resposta é assim, não temos para entregar os dados que nós precisamos, os microdados, as projeções, quem vai pagar a conta, quanto vai custar. Então, a gente foi fazer uma pequena... vale a pena essa reforma? Nós vamos economizar R$1 trilhão, né? É R$1 trilhão, é isso que o ministro Guedes quer, R$1 trilhão. Em 10 anos, R$1 trilhão. Pois bem, nós fizemos aqui, não adianta ele falar que essa previdência não tem nada a ver com o modelo chileno. Não adianta. Quem vai definir isso no final é a lei complementar, que virá depois regulamentar. Então, não adianta. Eu não acredito nessas promessas, para mim não são sinceras. Mas mesmo se não fosse assim, vamos olhar para o modelo chileno, que é uma possibilidade. A possibilidade existe. A possibilidade é real, é concreta. E lá eu não preciso olhar para frente, 34 anos, eu olho para trás. O que aconteceu lá no Chile?
Passados 34 anos, a estimativa do custo, porque não acabou o custo da transição, do modelo de repartição, que é o que temos hoje no Brasil, consagrado na Constituição Federal Cidadã a Constituição Brasileira de 1988, você tem um modelo de repartição solidário. O que aconteceu lá no Chile? Sai, também era assim, e foi para a capitalização. Quanto custou essa brincadeira? 136% do PIB. Então, fazendo uma correlação com o PIB brasileiro, nós estamos falando de 9 trilhões de reais. Essa é a brincadeira. Tá? Então, eu vou usar o paradoxo agora de você fazer uma gestão financeira. Né? Que conta é essa? Me expliquem. Eu vou economizar 1 trilhão de um lado e vou assumir uma dívida de 9 trilhões do outro. Isso é viável? É possível? Os senhores deputados estão sabendo? A sociedade está sabendo desse engodo? Porque nós não temos 9 trilhões de reais. Essa é a verdade, o Brasil não tem. Nós estamos pelo 5º ano, não é esse o paradoxo da austeridade? É o 5º ano já de que nós temos um déficit orçamentário, nós gastamos mais do que arrecadamos. Então, a gente chama atenção para isso. Cadê? Eu quero ver essa conta, eu quero ver os microdados. Eu acho que, sem se apresentar, é uma irresponsabilidade, sem se apresentarem esses números, essa casa debater esse assunto. Bom, outro assunto interessante, né? A explosão às aposentadorias, parece que é de propósito, né? Aí a gente vem e olha aqui, faz uma série histórica, benefícios urbanos concedidos, tempo de contribuição e idade, tá? O tempo de contribuição é o vermelhinho e o azul é por idade. Aí é a quantidade de aposentadorias. E o que a gente observa? Quando tem reforma, tem pico. As pessoas correm para se aposentar. Tá? E o que aconteceu em 2016 também. Então, foi em 98, a emenda de número 20, ela foi aprovada em 98. Olhem a corrida que foi, e depois a emenda entrando, o que acontece? A concessão vai lá embaixo. E aí, normalmente, vem se normalizando. Por quê, pessoal? Porque a Previdência é isso, é um contrato de gerações. Nós estamos justamente naquela fase em que as pessoas estão chegando a hora. Meu Deus, eu trabalhei, agora eu quero o meu. E aí, quando eu chego, eu quero o meu, não tem mais. Tem mais uma reforma, tem outra, e a gente vai sendo condenado ou a morrer trabalhando, ou a trabalhar até morrer, não é isso? Então, isso aqui demonstra isso. Reformar a Previdência faz mal para a Previdência, da maneira como vem sendo colocado ao longo desses últimos anos. Ninguém aqui é contra, acho que as palavras foram unânimes, aperfeiçoar o sistema. Nós queremos fazer reforma e sabemos, e já eu vou falar um pouquinho sobre isso. Privilégio. Vamos lá. Privilégios, né? Vamos lá, onde é que estão os privilegiados? O servidor público já se aposenta. Você que está me ouvindo, não caia nessa balela. Desde 2003 e desde 2014, tá? Com a regulamentação, o servidor público se aposenta pelo mesmo teto do INSS, 4.800 e pouco. Tá? É o mesmo teto. Pagamos 11% sobre o total da remuneração, os mais antigos, e nós temos aí. Então, que privilégio há para esses novos servidores? E para os antigos, e para aqueles que já estão aposentados, nós temos que lembrar sempre, a contribuição previdenciária nossa, ela não cessa, ela continua acontecendo acima do teto do INSS. Eu já comentei tudo isso aqui. A questão dos servidores públicos, nós temos ainda que lembrar que o servidor público não recebe o FGTS, como foi aqui falado há pouquinho. Aí, vamos lá. Privilégios. O que fica parecendo que 100% dos servidores públicos têm salários astronômicos. Aí, quando a gente olha e verifica que 50% dos servidores públicos federais, porque a nível estadual e municipal, esse número é muito maior, ganham até 6,5 salários mínimos. Somente 15% do total dos servidores públicos, ativos e aposentados, é que ganham acima de 13 salários mínimos, R$13.000.
São 15% apenas. Onde é que está o privilégio? Que fica parecendo que todo mundo ganha os 39 mil que ganham o ministro do Supremo. Mas a realidade é essa. Tá? E essa realidade, nos estados e nos municípios, é ainda menor. A questão, de novo, eu estou falando mais de servidor público por conta disso, da propaganda, da publicidade. Então, todo espaço que a gente tiver para mostrar a realidade é essa. Essa aqui é a realidade, isso é o que interessa. O que vai acontecer ao longo dos anos? Até 2025 ainda cresce um pouquinho essa diferença, ou déficit, como o governo chama, até 2025, do regime próprio, e a partir daí vem um decréscimo ao longo dos anos. Nós saímos aqui de algo como 1% do PIB, e isso vai diminuindo ao longo dos anos. A nível federal, já está resolvido o problema do financiamento da Previdência do servidor público federal, e aqui está incluído dos militares também. Outro problema, e aqui eu já estou indo para o final, porque a gente alterou para se adequar ao tempo. Essa agora é a novidade, né? Vamos separar a Previdência, Saúde e Assistência, aí já tem um outro artigo que coloca a despesa do servidor público dentro do orçamento da Seguridade Social, e aí nós vemos aqui dizer que essa proposta, ela não resolve o problema do Brasil, eu já conversei, aqui tivemos um economista, o nosso Eduardo Fanani, e aí, conversando com vários outros economistas, todos eles são unânimes em me dizer que a reforma não vai resolver o problema de crescimento econômico do Brasil. O que resolve o problema de crescimento econômico do Brasil? Nós temos a dizer isso. O PIB está acabando de sair agora, que já nos aproximamos de novo de mais, pelo terceiro ano, 1% de crescimento do PIB. O desemprego, 13 milhões de pessoas que não estão empregadas, não estão contribuindo para a Previdência Social. A informalidade, da mesma forma, mais 37 milhões. Rotatividade é uma das maiores da América Latina. Saúde, o nosso Sistema Único de Saúde, ele está, quando há o atendimento, mas quando cheio de pessoas com doenças crônicas. Desvinculação. A DRU, em média, aumentou para 30%, e é deficitária o orçamento da Seguridade Social, são mais 57 bilhões. As renúncias só de contribuição previdenciária. Vou chamar a atenção. Contribuição previdenciária ela tem finalidade específica. Se o governo renuncia, ele tinha que pegar do orçamento fiscal e colocar no lugar, porque ela tem finalidade específica, ela serve para financiar Seguridade Social, Saúde, Previdência e Assistência Social. Então, já são 150 bilhões de reais em 2018, 57 só a desvinculações. Sonegação, já foi dito aqui, passa de 500 bilhões de reais, é o que se estima, e a dívida previdenciária, a cerca de 160 bilhões que são possíveis de recuperação. Então, a Anfip vem aqui dizer claramente que nós não somos contra fazer a reforma da Previdência, mas será que esse caminho aqui, de buscar resolver isso aqui, não seria melhor? Já partindo para o final, questão demográfica, agora virou pecado viver mais, deputado. Nós somos apontados ao problema do Brasil que nós estamos vivendo muito. Seremos um país de idosos. Aí nós localizamos um quadrinho muito interessante. Esse aqui ninguém fala. Vocês observem que no debate, esse debate da demografia, só se fala dos idosos e se fala dos jovens. Está aumentando os idosos e estamos reduzindo os jovens. E o que é isso que ninguém fala? O que é importante numa economia? A população economicamente ativa. É quem está apto ao trabalho. Isso é o que movimenta a economia. Então, o que acontece com esse dado? Eu acho que é o boicote ao horário. Não, beleza. Essa informação, ela diz o seguinte, tá? Em 1978, essa é que é a informação relevante. Tá? Esqueçam, não esqueçam. Eles invertem, realmente, vai acontecer isso.
nós vamos ter uma inversão, teremos mais idosos e menos jovens. Mas e a população economicamente ativa? O que acontece de 1978 até 2060? 60% da população, da população brasileira terá entre 15 e 64 anos, em 2060. 60% da população brasileira estará apta ao trabalho. Aí eu pergunto para vocês, nós temos uma janela a janela demográfica nossa, eu acho que ela é bastante ampla, né? Me parece que 40 anos é um tempo mais do que suficiente para 2, 3 gerações entrarem no mercado de trabalho. Então, eu digo aqui, o problema no Brasil, a reforma da Previdência, da forma como foi feita, não vai gerar nenhum incremento na situação econômica brasileira, não vai propiciar, com certeza vai ajudar muito os bancos. Isso eles já demonstraram, a gente vê na mídia impressa, nos jornais, estão ávidos, né? O mercado financeiro ávido para que se crie esse novo sistema. Mas e o brasileiro? Como é que vai ficar? Nós teremos emprego, nós temos uma política concreta, nós temos concertação entre o setor produtivo, os trabalhadores, o governo, a sociedade, pactuação. O que nós vamos fazer com toda essa gente que está no mercado de trabalho, ou melhor, que não está no mercado de trabalho, e a que vai entrar ainda 60% da população brasileira. Então, eu clamo aqui que nessa casa se faça esse debate. O debate que nós deveríamos estar fazendo, já foi falado da reforma tributária, mas é de muito mais de um país para a sua nação. Tá? A questão da capitalização é só para dizer que já 18 países já reverteram, então que raios de modelo é esse, que é bom que as pessoas voltam atrás? Era isso. Muito obrigado. A Anfip vem aqui reafirmar o seu compromisso de subsidiar o movimento e os senhores parlamentares com os nossos dados, os nossos números. Muito obrigado. Para a última intervenção, Edson Carneiro, secretário-geral da Intersindical. Estaremos concluindo a nossa... Esse aqui eu vou falar aqui, deixa eu ver.